Impasse na greve dos caminhoneiros. O governo federal diz que fez acordo para o fim da mobilização, mas os manifestantes negam e seguem em protesto. O presidente Michel Temer faz pronunciamento oficial e afirma que acionou as forças federais para intervir na greve. Em Criciúma, a repercussão da paralisação. O último posto que ainda tinha gasolina teve o combustível esgotado hoje. E a Infraero emitiu nota oficial também sobre o impacto do fim do combustível aos voos. Vamos falar ainda sobre uma exposição de dragões que começou em Criciúma e segue até o próximo mês. E as notícias que foram destaque durante a semana em Criciúma e região. As notícias de Criciúma e sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Sexta-feira, 25 de maio de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. A greve dos caminhoneiros continuou, apesar do governo anunciar que vai zerar a CID e a Câmara dos Deputados aprovar a isenção do PIS/COFINS sobre o diesel, medida que vai custar bem mais que os 3 bilhões de reais que os deputados estimaram. As negociações entre governo e os manifestantes chegaram a um impasse. Há uma divisão entre o próprio movimento grevista. A maior parte quer continuar parada até que a isenção de impostos se transforme em lei. A movimentação no Palácio do Planalto foi intensa durante todo o dia. Pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros e o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Foi mais uma tentativa de encontrar medidas para conter a crise. O ministro Carlos Marum disse que o governo voltaria à mesa de negociações com os caminhoneiros, já com medidas concretas adotadas, e que esperava uma trégua. À tarde, teve mais uma rodada de negociações com os grevistas. Desta vez, entre o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e representantes das associações dos caminhoneiros. A reunião durou cerca de 4 horas. A categoria recebeu a proposta do governo de desoneração tributária para o óleo diesel, com efeito a médio prazo. A ABICAM, Associação Brasileira dos Caminhoneiros, abandonou a reunião antes que se chegasse a um acordo, alegando que a manifestação deveria continuar até que a isenção de imposto se torne lei. Por outro lado, um outro grupo de representantes estava disposto a dar uma trégua na paralisação. Algumas pessoas presentes deram apoio para o governo, um voto de confiança, de aguardar durante 90 dias esses estudos. A ABICAM, como tem um compromisso sério com vocês, não aceitou isso e se retirou da reunião. Por isso que eu peço para os amigos pensarem bem. Se acharem que deve continuar o movimento, nós vamos continuar. É isso que precisa ser feito. Porque, infelizmente, o governo, metade do que ele fala, ele não cumpre. E a outra metade fica engavetado. A mobilização de 500 mil caminhoneiros foi a mais forte em anos e fez a Petrobras alterar temporariamente a política de preços de combustível da estatal, um dos símbolos da gestão do presidente Pedro Parente. A petrolífera anunciou nesta quarta-feira que o preço do óleo diesel será reduzido em 10% nas refinarias pelo período de 15 dias. Muitos falaram que a decisão da estatal foi baseada na pressão que vinha sofrendo, mas Parente negou ter sofrido qualquer aperto do governo e disse apenas que foi feita uma análise realista do cenário. A redução representa 23 centavos a menos. Após o anúncio, as ações da Petrobras caíram 10%. E na contramão da tentativa do governo de recuperar as contas públicas, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a isenção do PIS/COFINS para o diesel até o fim do ano. O presidente da Casa, Rodrigo Maia do DEM, pôs fim à paralisia dos trabalhos na Câmara e articulou com líderes a aprovação da proposta. A isenção dos tributos foi incluída dentro do projeto que reonera a folha de pagamento das empresas. A proposta vai passar agora para apreciação no Senado. Mas, na visão de alguns senadores, a votação na Câmara foi precipitada.
já que o projeto fere a lei de responsabilidade fiscal. Isso porque não se tem como retirar receita da União sem que, por outro lado, seja informado de onde sairão os recursos para que seja mantido o equilíbrio fiscal. O acordo até então com o governo era isentar o diesel apenas da cobrança da CID, que é aquela espécie de contribuição específica sobre os combustíveis. Isso resultaria numa redução de 5 centavos no litro do combustível. Com a isenção do PIS e COFINS, o preço do litro do diesel cairia até 46 centavos. O ministro Carlos Marum, que foi à Câmara tentar desestimular a votação da proposta, informou que a perda de arrecadação pode chegar a 12 bilhões de reais, um número muito maior que o que a Câmara estava trabalhando. Não existe mais dúvida alguma a respeito disso. Houve um erro de cálculo que foi com base em um cálculo equivocado que o relator propôs as medidas que foram aprovadas ontem na Câmara dos Deputados. Já Rodrigo Maia dizia que a perda na arrecadação seria em torno de 3 bilhões. Hoje, em nota, Maia trocou de novo o resultado do cálculo. Disse que a perda é de 9 bilhões, um número mais próximo que o do governo, mas que ainda é abaixo da previsão de perda feita pela equipe econômica. Maia também afirmou que a atitude dele não é oportunista. Após receber críticas por ter deixado Brasília em meio à crise, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, decidiu retornar de seu estado natal, o Ceará, e convocou para esta quinta-feira uma reunião extraordinária de líderes para debater a situação. Segundo interlocutores, Eunício ficou irritado com a articulação de Rodrigo Maia em aprovar o que não havia sido acordado com o governo. A expectativa é que a proposta seja votada nesta sexta-feira, mesmo que muitos candidatos já tenham retornado para seus redutos eleitorais. O vice-presidente da Casa, Cássio Cunha Lima, ligou pessoalmente para os líderes e para os senadores voltarem a Brasília. Por outro lado, os caminhoneiros afirmam que só irão suspender a greve após o Senado votar o projeto que foi aprovado pela Câmara, postura que foi vista pelo Planalto como chantagem. O presidente do Senado foi para a casa dele e acha que nós podemos esperar até a semana que vem? Então estamos esperando, mas vamos continuar parados. E a Advocacia Geral da União conseguiu mais 3 liminares que proíbem o bloqueio de vias e aglomeração nos acostamentos nos estados do Rio Grande do Norte, Goiás e Rio Grande do Sul. 13 liminares ainda podem ser concedidas em 9 estados, mais o Distrito Federal. Além disso, mais 14 liminares foram ajuizadas e aguardam decisão em 7 estados: Tocantins, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Sergipe, Pará e São Paulo. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento oficial nesta tarde no Palácio do Planalto. Ele disse que acionou forças federais para desbloquear estradas ocupadas por caminhoneiros em greve. Vamos acompanhar um trecho desse pronunciamento. Eu quero anunciar, portanto, que de imediato vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico que acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação.
O governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Moreira, concedeu uma entrevista coletiva no fim da tarde de hoje, onde falou sobre os impactos em cada setor e de que forma o governo se organiza. Ele afirmou ainda que o governo estadual não vai usar forças de segurança para conter os manifestantes, mas pediu cautela aos caminhoneiros para que insumos essenciais tenham permissão de trafegar. Um vídeo oficial feito pela Defesa Civil Estadual já está circulando nas redes, pedindo justamente essa liberação do tráfego. Olá, eu gostaria de falar com os caminhoneiros que fazem parte da paralisação nacional em Santa Catarina. Os catarinenses já sentem os efeitos do movimento. Nós temos que pensar na gente do nosso estado. Os hospitais, os bombeiros, as ambulâncias e as maternidades não podem parar. São as nossas famílias que podem sofrer se faltar algum serviço. Eu queria pedir para você, caminhoneiro, caminhoneira que está aí do outro lado, perceba o que está ocorrendo. Os órgãos que fazem parte da rede de proteção civil precisam transportar produtos importantes. Eles carregam itens de assistência humanitária animal, gás de cozinha, combustíveis, produtos para purificar a água, remédios e até o oxigênio dos nossos doentes. Os comboios que transportam esses itens estão identificados com adesivos como este daqui e são acompanhados por veículos oficiais. Muito obrigada pela atenção e vamos juntos fazer um estado cada vez melhor. A seguir, nós continuamos acompanhando os impactos da greve dos caminhoneiros na região. Em Criciúma já não há mais gasolina ou etanol nos postos. A corrida em busca de combustível terminou ontem na maioria das cidades da região, mas teve gente que não conseguiu abastecer. Na manhã de hoje, a notícia de que ainda havia gasolina em um posto em Criciúma movimentou a cidade e gerou filas na região central. O último posto com gasolina em Criciúma. A notícia se espalhou rápido e lotou as ruas da área central da cidade em longas filas. Mas com tanta gente abastecendo nos últimos dias, como esse posto ainda tinha combustível disponível? O proprietário do posto explicou o motivo de ainda haver gasolina. O estabelecimento funciona 24 horas por dia. Na quarta-feira, os proprietários liberaram os funcionários por volta das 7, 8 horas da noite. Isso porque eles já estavam trabalhando de forma exaustiva para atender as filas que já se formavam para abastecimento. Na quinta-feira, o posto não abriu. Por isso, na manhã de sexta-feira, ainda havia combustível. Quando o posto abriu, havia aproximadamente 4.000 litros de gasolina aditivada no tanque e já não havia gasolina comum ou etanol disponível. Mas o posto não divulgou que ainda tinha combustível quando reabriu. A própria população foi espalhando a notícia. O fato gerou filas nas ruas do entorno e causou um certo tumulto. A polícia militar acompanhou para evitar qualquer problema. Assim que nós chegamos aqui, tinha algumas pessoas inflamadas, outras porque queriam furar a fila, né? Então isso incomoda bastante as pessoas, né? Então isso, a gente chegou aqui, estava com esse problema, mas logo em seguida a gente já conseguiu contornar. Muita gente na fila, mas a maioria não conseguiu abastecer. A gasolina disponível no posto terminou em menos de 2 horas. Ruim para o Glebson, que ficou sem combustível na entrada do posto. Na verdade, a gente fica com a correria do dia a dia, esperando que no outro dia vai voltar ao normal. E quando chega num posto, filas quilométricas e vai buscar filho no colégio, trabalho, horário com cliente e no fim vai deixando, até acontecer o que aconteceu. Ele conta que assim que recebeu a notícia de que havia combustível por aqui, veio tentar abastecer. Peguei, já estava na empresa e a minha esposa ligou, vem que ali não estão abastecendo ainda. Fiquei 1h30 na fila e quando cheguei na cara do gol, faltou gasolina. Cheguei a ficar com paciência até, porque sabia que ia acontecer isso e que aconteceu. Além desse posto, a Polícia Militar também tem acompanhado todas as ações que são reflexo da greve.
Realmente a Polícia Militar tem atuado no sentido da preservação da ordem pública. Tendo em vista que nessa situação atípica que nós estamos passando no país, as pessoas ficam exaltadas mesmo porque precisam dos seus veículos para fazer os seus transportes, deslocar para o colégio levando seus filhos ou mesmo para o trabalho. E essa falta de combustível está deixando o pessoal bem nervoso. Então, a gente tem atuado na preservação da ordem, né? Chega no posto, fica orientando, ajudando e tentando acalmar os ânimos. A falta de combustível já reflete também nas viagens aéreas. Hoje, a Infraero emitiu uma nota oficial sobre os impactos causados pela greve. Devido à greve dos caminhoneiros e, em consequência, à falta de combustíveis, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, anunciou por meio de nota oficial que está monitorando o abastecimento de querosene de aviação e já alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um defina a melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível na origem e destino do voo. A empresa afirmou que está em contato com os órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir que caminhões com combustível para aviação cheguem aos aeroportos administrados pela empresa. Já em relação aos passageiros, a empresa recomenda que procurem suas companhias aéreas para consultar a situação dos voos. A empresa orienta também que os operadores de aeronaves consultem a disponibilidade de combustível na origem e destino do voo programado. Na nota, a Infraero ressalta ainda que compreende o direito de manifestação, mas entende que os protestos devem ocorrer sem afetar o direito de ir e vir das pessoas, bem como a segurança das operações aeroportuárias. A seguir, uma exposição bem diferente que promete movimentar o Nações Shopping nas próximas semanas. Uma exposição diferente promete movimentar o Nações Shopping em Criciúma nas próximas semanas. Seres gigantes, famosos por voar e cuspir fogo, invadiram o Nações Shopping. Até o dia 24 de junho, o público poderá conhecer cada um deles em uma exposição gratuita. Ela fica no Nações Shopping de ontem, né, quando inaugurou, até o dia 24 do mês que vem. Os nossos consumidores eles podem ficar à vontade para olhar a exposição, para comprar, para ir na praça de alimentação, cinema, etc. Tá? Ela é totalmente interativa, todos os animais soltam som, se mexem, soltam fumaça. Então é uma experiência para quem vier aqui no shopping. Os dragões robotizados estão em todo o shopping. O maior deles chega a medir 5 metros de altura e 8 de comprimento. Eles emitem sons, contam com movimentos e alguns até soltam fumaça pela boca. A exposição começa em Criciúma e nos próximos meses segue para outros shoppings do Grupo Almeida Júnior. Ela circula pela nossa rede. Nós temos 6 shoppings, né? E todas começam pelo Nações Shopping. Tá? Então essa exposição é inédita aqui e depois vai para os outros empreendimentos nossos, né? Circulando durante o ano. Aí logo para frente, em julho, nós temos outro evento inédito aqui, que vai circular também, e assim por diante até o final do ano. Essa é a segunda grande exposição que o Nações Shopping recebe esse ano. Em janeiro foi a vez dos dinossauros, que também movimentou bastante o espaço. A gente ficou até surpreso, tá? A gente teve um crescimento durante o verão, durante a exposição dos dinossauros, de 42% de fluxo. E automaticamente cresce vendas também. E aí a gente está trazendo agora essa exposição dos dragões, a expectativa é a mesma, a exposição é inédita, é um presente para a comunidade, para a região, né, de trazer coisas assim que nunca tiveram aqui no estado. Com os dragões, o movimento do shopping também deve aumentar. Com a exposição, a gente espera ter um fluxo constante durante toda a semana. É claro que fim de semana o fluxo é muito maior, né? Mas o fluxo cresce todos os dias, né, proporcionalmente. Então, nos fins de semana o shopping vai estar super lotado. Para o restante do ano, a equipe de marketing do Nações Shopping também já tem a programação. E o gerente nos adiantou algumas atividades.
Para o mês de julho aí, a gente já pode adiantar a patrulha canina que vem, que está direto na televisão, a criançada toda conhece. E na sequência do ano, a gente tem mais 3 eventos dessa qualidade que os consumidores vão ver aqui com os dragões. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque ao longo da semana no sul do estado. Segunda-feira, Petrobras anuncia novo aumento na gasolina e no diesel. Em uma semana, foram 5 reajustes. Ministério Público apura irregularidades e desvio de recursos da Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a AMA. Ao todo, mais de R$1,5 milhão foram desviados. No início de 2017, nós, por meio de denúncias, recebemos informações de que estariam ocorrendo desvios na instituição. E face a essas informações, e como a associação ela é beneficiária de recursos públicos, tanto da parte do município quanto do Sistema Único de Saúde, nós instauramos um inquérito civil. E ao final desse inquérito civil, concluiu-se efetivamente pela existência de desvios. E em razão disso, nós deflagramos então uma ação civil pública que está em tramitação atualmente no Poder Judiciário. Terça-feira, problema das filas para atendimento com especialistas e para exames em Criciúma foi novamente discutido em reunião. Prefeitura e Câmara de Vereadores definem força-tarefa para diminuir a espera dos pacientes. Discutimos com todos os vereadores, na qual quero agradecer aos vereadores que participaram dessa discussão. E o prefeito se comprometeu a fazer um mutirão dos exames, hoje acumulados, na fila, e também, em seguida, dar continuidade a atender as especialidades. Funcionários da Casa de Saúde do Rio Maina podem paralisar as atividades. Entre as reivindicações está o pagamento dos salários atrasados. Já vem há mais de ano recebendo seus salários parcelados, não recebendo as férias, saindo de férias e nem recebe, nem quando voltam, muitos com férias já quase que vencendo e ainda não receberam nem a primeira. 13º salário não foi pago nenhum valor, saíram, passaram o Natal, em greve também. Quarta-feira, greve dos caminhoneiros chega ao 3º dia e começa a afetar serviços em todo o país. Na região, começa a faltar combustível nos postos. Está tendo uma paralisação de caminhoneiros, então por esse motivo é quase certo que vão ficar sem combustível. Então vim enfrentar a fila. É um absurdo, né? Os caminhoneiros estão certos, né? Tem que aderir à greve mesmo e ficar até baixar, né? Na Assembleia Legislativa, a aprovação da redução da cobrança de taxas para o microempreendedor. Santa Catarina abre as portas para que mais pessoas da economia informal possam, através da MEI, do Estatuto do Microempreendedor Individual, também formalizarem e ficarem de acordo com a legislação, tirarem os benefícios que essa lei do Estatuto da Micro e Pequena Empresa prevê, e Santa Catarina não estava adequado. A partir da aprovação desse projeto de lei, passa a ficar adequado. Quinta-feira, no 4º dia da greve dos caminhoneiros, supermercados começam a sentir o impacto da falta de abastecimento. A situação do abastecimento é preocupante, já visto a dificuldade dos transportadores acessarem os nossos centros de distribuição e as nossas lojas. Por outro lado, também é uma preocupação muito grande porque os nossos CDs estão com dificuldade de abastecer as lojas que estão situadas aqui na região. A preocupação nossa agora, enquanto supermercadista, é o possível desabastecimento por conta da venda que está acontecendo e da não chegada dessas mercadorias nas nossas lojas. E para evitar os prejuízos com a paralisação, o governo do estado realiza reuniões para discutir soluções de forma integrada. Essas reuniões são de fortalecimento ao Centro de Gerenciamento de Crise em Florianópolis. E o espaço aqui se mostrou bastante produtivo com essa reunião de hoje. As instituições, de maneira integrada, puderam então mostrar a sua força, as suas problemáticas e as suas forças, potencialidades para essa gestão do evento que está acontecendo com a parada dos caminhoneiros. O Informe Região vai ficando por aqui. A gente se encontra a qualquer momento na programação. Uma boa noite e um bom fim de semana.